O que é isso? Aonde estamos? E por que tem isso? Entardecer a lua. É o entardecer. Boa. Vou dar uma dica. Aqui é um bairro, uma comunidadezinha. Não é o nome da cidade, é só um bairro chamado Polara. Alguém já ouviu falar? Como é que é o nome? Polara. Polara fica na ilha de Salinas. Faz parte do arquipélago das Ilhas Eólias, que tem exatamente ao norte da Sicília. São todas ilhas. Todas ilhas vulcânicas, e tem um pôr do sol muito curioso. Dependendo da ilha que você está, o sol se põe sempre em cima de outra ilha, né? Aqui é chamada ilha de Filicudi, aqui é a ilha de Salinas, a comunidade polar. E aqui parece ser um segundo sol, né? É artefato. É claro. Isso é um artefato de imagem, tá? Mas aqui, a posição que essa luzinha está aqui, indica exatamente o canal que fica entre o arquipélago, que é a ilha da Sardenha, e da Córcega. Exatamente nessa passagem. Então vamos nos inspirar nesse sol aí, porque vamos falar de um tema bem legal. Nem sempre a gente vai ver aspectos da ciência diretamente ligados com a espiritualidade, como a gente viu em outras etapas, né? Quando a gente estudou mecanismos científicos, embriologia propriamente dita, a gente já viu bastante coisa disso. Mas a gente vai falar de um tema hoje que é interessante, que é isso aqui, ó: embriologia sintética e espiritualidade. Embriologia sintética envolve duas áreas muito recentes da ciência, que são o desenvolvimento de úteros artificiais e a criação de embriões humanos em laboratório, a criação de embriões sintéticos, sem cromossomo de pai e mãe, sem células, sem gameta masculino e feminino, a partir de célula-tronco. Pega uma célula-tronco, estimula e ela se torna um embrião humano. A parte de útero já é feito com animais, já tem até, e está se transportando para a parte humana com objetivos específicos que nós vamos conversar, tá bom? Antes que alguns desses olhares assim pareçam indagar, mas nós vamos falar que envolve a parte espiritual nisso, e é importante a gente manter a mente aberta. Sabe quando a Cíntia falou que logo nas primeiras traduções da Bíblia, tanto para o latim, também depois como para as outras línguas, a palavra Espírito foi trocada para Espírito Santo, né? Não está errado na etimologia. A questão é a interpretação, que já foi, dentro do período medieval, ela já foi uma conotação, uma interpretação moldada para aquela época. Porque santo não é santo de igreja, imaculado, bonzinho, fazedor de milagre. A palavra santo não. Em italiano, mais antigo, em latim, a gente não tem aquela expressão mens sana in corpore sano. Mente sã, sadia, em corpo sadio. Santo é sadio, puro, limpo ou saudável. Então o Espírito Santo, etimologicamente, é um espírito sadio. E por que isso? Porque quando se tinha lá atrás aquela dicotomização de filosofia da origem das doenças, lembra que nós falamos lá na Grécia Antiga, a escola de Cos, escola de Cnidos? A gente tinha, uma das linhas filosóficas dizia que quando nós nos tornávamos impuros, adoecíamos. A gente não se lavava. Para os árabes foram alguns dos primeiros, árabes e os orientais, o Oriente Médio, foram os primeiros a identificar o conceito mais moderno, já no período medieval, de higiene.
na época que a gente lembra daquele filme que a gente assistiu, ali é bastante histórico, em que parte da peste negra se conseguiu desenvolver o raciocínio da importância da higiene, porque se descobriu que as pessoas se contaminavam porque as roupas estavam cheias de pulga do rato. Então a peste bubônica que vinha da pulga do rato contaminava as pessoas. Então a higiene trazia saúde, tá? A higiene deixava sadio, são, santo. Porque de São para Santo, a gente chama de São Francisco. Francisco sadio. Não porque era santo. A interpretação moderna nos traz para isso. Então, mente aberta. Porque embriões sintéticos são exatamente o que vocês estão achando que é. Para quem quiser depois, me lembra, eu só deixei nessa apresentaçãozinha, que se depois alguém tiver interesse, uma bibliografia enorme a respeito disso, uma lista de sugestão de leituras bastante ampla, tá? Que se vem discutindo sobre isso. Então, nessa parte de embriologia, aqui tem pelo menos 15 artigos, e artigos em revistas absurdamente conceituadas, como a melhor de todas elas, que é a Nature. Tá? Aqui sobre a questão da embriologia e a espiritualidade propriamente dito, em várias acepções filosóficas e religiosas, não só do ponto de vista espiritista, espiritualista, como a gente está conversando aqui, mas nós vamos ver alguns detalhes. Quem escreveu bastante sobre isso foi o Papa Francisco, bastante recentemente, tá? O Rinpoche também, né? Yogananda, Yogananda, Gandhi, Chopra, o Chopra. Tem o Franklin também. Campbell, A Elizabeth Calder-Ross, obviamente, nos seus estudos sobre a morte e o morrer, que é uma obra maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estudar, eu não vou lembrar o nome, mas uma discípula dela. E sobre ética, porque na verdade a gente vai morrer aqui. Porque quando a gente fala em embrião sintético, na cabeça normal da gente, ocidental, espiritualista, já fala assim: puta, já inventaram moda. Agora já estão fazendo ser humano, já não bastava querer clonar, agora já estão criando seres em laboratório. Esse mundo está perdido, tem que acabar mesmo. Não. Então vamos entrar nesse conceito aqui, tá? Vamos chegar lá. Bebê de proveta? Não. Bebê de proveta é a fertilização in vitro. Eu pego uma proveta, um receptáculo do laboratório, pego um óvulo, pego o espermatozoide e a fecundação acontece ali. Mas eu tenho o óvulo materno e o espermatozoide paterno. Isso é da ovelha? Ali, da ovelha já é a clonagem, né? Da ovelha já é pegar uma célula dela, já pronta, um ovo dela, e fazer a duplicação dele. Aqui é pegar uma célula comum, que está na sua urina, jogando fora, ou que está na saliva, é uma célula sua, e fazer um bebê a partir de uma célula sua. O que parecia ficção científica já não é mais, tá? Só que obviamente não nasceu ninguém, tá? Porque nós vamos ver que o estágio disso é muito inicial. Esse bebê seria igualzinho aí? Hã? Esse bebê, se nascesse, seria igualzinho aí? Geneticamente, né? absolutamente a mesma Igual, coisa. Né? Lembra do... Por isso que ele lembrou da ovelha. Mas aí é clonagem. Mas, Né? Aqui, na verdade, é um ser que teoricamente não tem consciência, teoricamente não tem um espírito. É um produto de laboratório. Tá? Muito interessante, olha. Nem sempre a gente vai ver artigos científicos bacaninhas e falando: oh, que legal, estamos comprovando a chegada dos anjos na Terra. Não. Isso é ciência e espiritualidade. Mais espiritualidade do que ciência, eu acho. Porque exige de nós algo que a ciência não tem e não sei se nós sabemos dar. Diálogo. Vamos chegar lá. O objetivo seria qual? Para fins nós vamos ver, cura. Para fins de cura. Esse seria o objetivo científico, né? Uhum. Depois entram os comerciais, os industriais, tem vários. Mas assim, existem duas formas que estão sendo estudadas recentemente. Esses artigos, gente, são muito recentes, tá?
Talvez o principal deles é de 2023, mas agora em 2025 isso está pegando bastante mesmo, porque tem muitas universidades fazendo estudos assim. A gente aqui não fica sabendo muito. Mas então isso aqui é o mais moderno, embriões a partir de célula-tronco, tá bem? Então eles usam células-tronco e vão fazendo a modulação dessa célula-tronco, os estímulos que vão fazendo com que ela se organize e acabe gerando tecidos. Isso já se fazia. Lembra, já tem décadas que se faz cultura de pele para usar em queimadura. Isso pode, não pode? Mas o embrião não pode. Ou pode? Nós vamos mexer com a gente. É só essa a ideia, tá? Tem uma pesquisa muito recente lá no Japão que se tenta criar um dente a partir de células que são encontradas na própria urina da pessoa. Então, tem equipamentos que induzem a formação do dente daquela pessoa. E consegue até o tipo de dente. É óbvio que o formato, isso vai ser dado depois. Mas você está criando possibilidades. Por enquanto, nós estamos na parte científica, tá? Daqui a pouquinho nós vamos chegar na parte espiritual e vamos casar essas coisas. E a segunda forma são embriões com organóides, embriões normais, tá bem? Só que contendo estruturas que simulam partes do embrião. Olha só, eu posso simular um pulmão. Tem como simular um pulmão? Imagina. Existe uma forma de simular um pulmão? Tem. Quando a pessoa faz uma cirurgia cardíaca, em que a gente tem que parar o coração dela, isso, circulação extracorpórea, eu estou simulando o pulmão, estou fazendo a troca gasosa. A hemodiálise, eu estou simulando o rim. O rim não funciona. Então eu tenho um equipamento que faz isso. As propostas nessa linha de raciocínio são para que se façam equipamentos, entre aspas, feitos a partir do DNA da própria pessoa, que depois não demandam ficar horas parado 3 vezes por semana para poder limpar o rim, senão a pessoa morre. São para que esses tecidos venham a substituir, em maior ou menor grau, dependendo do tipo de patologia que a pessoa tem. Então, a ciência, ela sempre busca algo, a ciência na parte biológica, né? Ela busca uma finalidade nobre para desenvolver. Então, essa é a ideia natural desses estudos, tá bom? Então, bastante disso já existe, na verdade, só que se está tentando fazer a partir do DNA da própria pessoa, tá? Aqui eu só elenquei as principais técnicas, mas essa aqui é que está sendo mais comentada a partir de agora, tá? As células-tronco que são estimuladas. Só que aí, quando se conseguiu fazer isso realmente, aí a gente se deparou com um problema. É possível você fazer fertilização in vitro e você cultivar esses embriões no laboratório para uma tentativa de fertilização do bebê de proventa. Isso já se faz, tá? E você cultiva por alguns dias esses embriões, porque não é assim, você faz a fecundação, corre lá, faz logo. Você tem que estabilizar esse embrião para poder depois colocá-lo na mãe, ou eventualmente, se for uma barriga de aluguel, se for uma hospedeira, né, que vai receber esse embrião. Mas isso tem restrições dependendo de país para país. Essas restrições geralmente são tempo. Quantos dias você pode sustentar esses embriões vivos? Até congelar ou até destruir. Em geral, os países aceitam até 14 dias. Então, se você constrói um embrião a partir de uma célula da própria pessoa, você tem, pela legislação atual internacional, ou pelo menos pelos acordos internacionais, você tem 14 dias. Mais do que isso não pode por enquanto. Não é legal, tá? E 14 dias, eu não tenho ainda um embrião com bracinho, perninha, eu vou ter um conjunto de células. Até agora já se conseguiu chegar na incrível fase de gastrulação.
A célula, quando ocorre a fecundação, ela se divide em duas. Essas duas se dividem em mais duas, dá 4, depois dá 8, depois dá 16, e por aí vai. Aí ela vai formando uma espécie de uma amorazinha, cheia de bolinha. Então essa fase se chama morular, que é a amora, tá bom? Até aí eu não tenho tecidos especializados, eu tenho um monte de célula juntinha, só isso. É como se fosse uma amorazinha. A partir dessa fase, esse corpinho, essa mórulazinha, recebe estímulos para começar a se diferenciar em tecidos. Então ela faz uma espécie de uma cavidade, uma boca que na verdade depois vai desenvolver intestino para um lado e boca propriamente dita para o outro, e depois acima dela nós vamos ter os tecidos, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Essa fase que se começa a diferenciar chama-se gástrula, e é até aqui que se chegou até agora. Isso são aproximadamente, dependendo do estímulo, nós estamos falando em aproximadamente meio décimo de milímetro. É muito pequenininho. Então esse embrião que foi criado é uma titica de nada, tá? Mas é um embrião. Ele ainda não tem um coração batendo, tá? Lembra-se quando que começa a bater o coração no corpo humano? Aproximadamente 21 dias. Então essa é até a implicação, porque depois de 14 dias, pode até acontecer um pouco mais cedo, em geral 21, mas de 14 a 21, o coração começa a bater. Então se começar a bater um coração, então eticamente não se chega até aí, tá bom? Então, já que já se conseguiu chegar em tecidos diferentes, então como é que fica? Esse embrião já é um ser animado? Ele tem uma alma? Ele tem um espírito ali? Ele não tem? E por que se parou até aqui? Porque eticamente não se chegou a uma conclusão. É óbvio que muitos estudos vão acontecendo paralelamente, porque se legisla e diz não pode, opa, paramos por aqui. Mas se legisla e fala ok, pode avançar, os estudos não vão ficar parados. Existe toda uma engrenagem econômica no mundo de hoje que também prevê prazos, até mesmo para que determinadas patologias sejam estudadas. O que se consegue nessa fase? Vou dar um exemplo. Vocês já tomaram dipirona na vida alguma vez? Já tomou? Quem já teve filho, tomou dipirona quando estava grávida? Ou tomou algum remédio quando estava grávida? Ou tomou algum chá quando estava grávida? Esse chá fazia bem ou podia fazer mal para o bebê? Bom, se é chá não vai fazer mal, né? E não Pode é fazer sim. Faz. Tem chá que aborta. E como saber se esse chá aborta ou não aborta? Esse é um dos objetivos. Quando eu chego numa estrutura de mais ou menos 14 dias e eu aplico um medicamento, essa estrutura interrompe seu desenvolvimento, eu já sei que ela é abortiva. Estou falando em linhas bastante leigas e muito gerais, ok? Que depois você tem que saber que substância, qual a concentração, em que contexto, qual é o meio, qual a temperatura. São muitas as questões. Você tem que refinar. Mas então um dos objetivos é esse. É você poder estudar que medicamentos são seguros. Porque uma mulher com 14 dias, a maioria das vezes, não sabe que está grávida. Ela mal atrasou, se ela tem um ciclo irregular, ela está na história normal dela. E aí? Então eu estou usando alguma coisa, não estou nem falando medicamento propriamente dito, ou coisas mais fortes, mas mesmo no nosso dia a dia, tá? Um chazinho qualquer, ok? Tá claro o objetivo disso? Então o que eu estou fazendo? Trazendo por enquanto eu estou trazendo para uma coisa um pouco mais racional, tá? Mais científica, com objetivos, ok? Legal. Avanços recentes, blastóides humanos, que depois, agora já está em fase de gastro, né? Criados por equipes na Europa e nos Estados Unidos. Esse aqui são estudos muito novos, pessoal. Tá?
imitando então esses blastócitos em quase todos os aspectos morfológicos e genéticos. As imagens microscópicas são de um embrião normal, só que ele foi até uma fase, tá bem? Então isso é criado em laboratório, não houve uma fecundação, nem natural, nem in vitro, não houve fusão de gametas, não é teoricamente, um ser humano nem concebido fisicamente, biologicamente, e nem laboratorialmente pelas vias naturais de união de gametas, ok? Ótimo. Qual é o processo de laboratório? Oi? Processo de laboratório, temperatura, Isso. pressão. São substâncias e estímulos elétricos, eletromagnéticos, que vão induzindo as estruturas dentro da célula a dirigir a síntese proteica, que faz com que aquela célula vá se tornando, por exemplo, uma célula muscular, ou se tornando uma célula de gordura, ou vão se tornando uma célula que agrega outras para formar uma módula. Então, dependendo da quantidade e o tipo de substâncias a que ela é submetida, como um caldo nutritivo. Se eu tenho mais potássio, mais sódio, mais proteína, mais carboidrato, eu vou conduzindo a multiplicação celular para onde eu quero. Hoje já é bastante estudado isso, tá? Por isso que se consegue cultura de tecidos específicos. Bem? Então, algumas aplicações potenciais seriam aqui, na pesquisa, entender isso que já se falou lá. Como ocorre um aborto espontâneo? Será que foi espontâneo? Tá? A infertilidade, as doenças genéticas iniciais e, obviamente, lembra que eu comentei que já se consegue tirar o cromossomo extra do síndrome de Down e a célula se multiplica sadia? Sadia, sana, santa. Então aquela célula, a partir dali, é uma célula santa, tá? Então a gente precisa ter carinho com os termos e as palavras, porque as palavras criadas aqui neste ano, em algum momento vão ter acepções diferentes, conotações, mas aqui a gente contextualiza e se a gente modifica, precisa fazer uma referência, senão a gente troca toda a mesma coisa. Heilen é santo e Heilen é curar. Tá vendo? Heilen é uma coisa que está saudável. Em inglês, holy é santo, heal é curar. E whole é inteiro, é da mesma raiz. Aí, De tá vendo? inteiro. Então, pessoal, aqui também algumas das aplicações, olha lá, toxicologia, fármacos, medicina regenerativa, olha lá, criar tecidos embrionários. Recentemente eu tive uma ideia bastante objetiva do que é isso. Quando a gente experimentou fazer uma injeção de célula-tronco, né, para poder acelerar e organizar a cicatrização tecidual, tá bom? Enfim, essa é a ideia. E esse panorama atual de úteros artificiais, tá? São chamados de ex-úteros, bolsas biológicas. Isso já se faz há um bom tempo, tá? Porque qual é o objetivo disso? Na medicina convencional, né, Cíntia? A gente tem fetos que são chamados de viáveis e fetos inviáveis. O que acontece? Às vezes a mulher entra em trabalho de parto de forma tão prematura, ou a gente precisa retirar aquele bebê dali por circunstâncias, traumas, doenças, um acidente, e aquele bebê é tão, mas tão prematuro que naturalmente ele não vai conseguir sobreviver. Numa estufa de UTI, muitas vezes, dependendo do nível de prematuridade, também não vai conseguir. Então, pensando em salvar esses corpos cujos espíritos estão lutando para viver em estado de prematuridade extrema, menos de 24 semanas, é que se desenvolveu esse conceito. Tá bem? E é muito duro, porque a gente recebe o nenenzinho, né, que já está respirando, na verdade, tem olhinho, tem todas as estruturas, e você não pode investir. Do ponto de vista da pediatria, não é permitido, até por lei, porque se você leva para uma UTI, você, né, entuba, você está indo contra a lei. Então, é duro para a gente como ser humano, né, a gente vê uma coisinha tão pequenininha ali
e você não poder, né? Você dá ali o suporte, aquece tudo, e talvez seja um futuro para esses nenéns que estão com o espírito ali, né? Porque para a ciência, né, não é viável, mas para a gente, né? Aí a gente vai entrar nessa área hoje que é bastante discutível, né? Mas para a gente tem um ser ali, né, ligado àquele, e tem todo um contexto por trás daquilo que a gente não entende, mas existe, né, um espírito. Exatamente. Essa discussão que ela falou, por que isso pode aqui, não pode ali? Será que vale, será que não vale? Isso é ético, não é ético? Mas sob que ponto de vista? O nosso? Então, a palavra que eu uso é boa para todos? Como a Lúcia falou na semana passada. Porque isso é exatamente o que nós vamos ver agora aqui. Então aqui eu estou só elencando esses ambientes agora atualmente em matriz 3D. Olha uma pesquisa interessante aqui, no Hospital de Crianças da Filadélfia, eles mantiveram cordeiros prematuros em bolsas artificiais por até um mês, com desenvolvimento normal. E tem progredido muito isso daí. Todo conhecimento novo e depois que se desenvolve, se ele se materializou, isso é um conceito que foi plasmado, ele estava precisando chegar. Mas cabe a nós, a partir daqui, é saber o seguinte: o que a gente faz com isso? Nós não soubemos o que fazer com um arcabouço de conceitos que Jesus trouxe há 2 anos. Até agora a gente não sabe o que fazer com isso. Vamos saber o que fazer com isso aqui? Precisa. E aí precisa entender que não é só o nosso ponto de vista, tá? Mas então, atualmente, é isso aqui, existem alguns limites éticos, tá? E mesmo que esse útero artificial, esse artigo aqui, ele ainda não estava tão desenvolvido, mas agora já tem, tá? Isso daqui, consentimento e direito do embrião sintético. É um ser humano? Nós vamos ter que definir isso. Esse produto de laboratório é um ser humano? Porque se for um ser humano, ele tem todos os direitos e prerrogativas de qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Mas que direitos e prerrogativas que vão ser esses? A depender da onde é que esse embriãozinho foi produzido. Porque a gente vê com muita clareza, ainda mais hoje em dia que a internet está para todo lado, todo o cenário geopolítico do mundo, as relações internacionais, comerciais, conflitos e de tudo. Mas você sabe uma coisa que não tem? Não tem uma ONU religiosa. Isso eu estava meditando hoje à tarde. A ONU, em teoria, deveria representar a ideia geral e de comum acordo de todos os países, a Organização das Nações Unidas. Mas eu não ouvi falar de uma Organização das Religiões Unidas, uma ORU. Essa ainda não ouvi falar. Porque o cristianismo, ele pode falar bastante coisa semelhante ao espiritismo, por exemplo. E ele vai falar a mesma coisa que as religiões, mas existem diferenças fundamentais com o Islã, por exemplo. E uma delas diz respeito a isso aqui para nós. Quer ver que interessante? Se eu conseguir. Então, para o cristianismo, a vida começa na concepção. Um gameta masculino com um gameta feminino. Pá! A vida começou ali. Então esse é um ser humano para o catolicismo. Então a partir dali já é vida. Por isso tamanha dificuldade de diálogo entre 3 pilares muito importantes, fundamentais na vida em sociedade: religião, ciência e legislação. Porque a legislação quer ouvir que caminho. Ela tem ouvido a ciência, porque em teoria é uma linguagem comum a todos os povos. Mas as religiões não. Elas mudam. E um país, por exemplo, como o Brasil, assim como tem outros países em que existem tantas religiões, qual delas que nós vamos usar como referência para dizer que, peraí, não houve uma fusão de gameta masculino e feminino. Foi uma célula-tronco retirada da saliva da Sônia e eu criei um ser humano a partir daí. Mas então, é um ser humano ou não é um ser humano? Como é que nós chegamos nisso daí? Tá? Isso, por exemplo, do ponto de vista do cristianismo, para o espiritismo, olha só,
A vida é um processo contínuo da alma. E o corpo é um veículo temporário. Isso traz implicações a depender de como você está enxergando a coisa. Eu posso tanto usar essa informação para dizer que a vida, uma vez que existe um corpo, que existe uma célula, aquilo já existe vida ali, ela é intocável. É um princípio fundamental animado. Mas eu entendi bem você dizer que essa célula tirada da saliva, que não tem um espírito agregado ali? Tem ou não Então, tem? A gente tem literatura. Para o espiritismo. Por exemplo, para o islamismo, não. Para o islamismo, ela começa por volta dos 4 meses, onde o sopro da alma é que põe o espírito ali dentro. Mas quem está certo? O Islã? Ou o catolicismo? Ou o espiritismo, que diz que antes da fecundação, o espírito conversou com aquele casal que ia ter um filho, eu preciso reencarnar, aquelas experiências naquela família são importantes para o meu processo evolutivo, então antes daquela fecundação, tem um espírito marcado para ir ali. Então em que momento começou a vida como ser humano ali? Entende? Dependendo do ponto de vista. Vão ter que achar uma outra nomenclatura para designar Tem que achar. esse ser. Ou lembra da história dos 5 cegos descrevendo o elefante, cada um pegando numa parte do elefante? Então nós temos pontos de vista diferentes que estão falando da mesma coisa. A gente nem sabe o que é. E a gente nem sabe. Mas uma vez que a gente não sabe exatamente o que, nós precisamos de um norte. Pois é. O norte, segundo a escola de Cos, por exemplo, era primus non nocere. Primeiro, não fazer mal. É um norte. Primeiro de tudo, eu vou dar um remédio, mas se esse remédio puder fazer um mal, é melhor não dar. É uma direção. Não estou dizendo que é certo, mas é uma direção. A ética, teoricamente, o meu espaço termina onde começa a ponta do sapato da Sônia, ou da Lúcia. E como é a ética para esses povos? É diferente, gente, de um povo para o outro. É totalmente diferente. Por exemplo, para o budismo, nós vamos ter que, olha, os embriões sintéticos já está se discutindo isso, porque parte dessas pesquisas é na Índia, onde tem budismo. O hinduísmo, mas tem budismo. Parte disso é na China, onde tem budismo. Parte no Japão, desses estudos. E para esse povo, olha lá, os embriões não têm uma consciência plena. Para nós do espiritismo, o espírito que vai reencarnar. Então, quem está com a razão? Nós. Enquanto nós acharmos que nós temos a razão, nós somos um dos cegos pegando a orelha do elefante e falando que o elefante é uma grande orelha. A questão, eu acho que é a evolução, onde teve várias civilizações. A gente tem a evolução da ciência, mas não tem a evolução moral. Aí, esse é o norte que a gente queria chegar. Porque a gente, mesmo no espiritismo, a gente tem o conhecimentos do André Luiz, né, que fala sobre o momento, né, da fecundação e como que se acopla, né, o espírito, que é lindíssimo, né? Mas a gente não tem falando sobre né? A gente tem que rezar para o plano espiritual e falar assim, manda mais coisa para a gente, porque a ciência ela tá entrando, né, em terrenos que a gente não tem ainda informações, né? E aí é difícil, né? Pelo menos para mim, eu acho. Hã? O pior não é nem a gente não ter informação. Acho que a maioria não tem essa formação ética e moral para lidar com uma questão tão séria. Então, que é muito sério esse assunto. A gente não tem o conhecimento do plano espiritual, por exemplo, se a gente, né, cada um segue mais uma linha filosófica. Eu, por exemplo, sigo mais a linha do espiritismo. Então, aonde eu vou me basear, né, dentro do que eu tenho de informação do espiritismo em relação a isso, né? A ciência está mexendo com certas coisas que a gente ainda não teve uma evolução espiritual e moral para a gente saber o que pensar, né? Assim, a gente pensa olha, tá ali, você está vendo o embrião, mas não, esse embrião não houve
um óvulo e não houve um espermatozoide, mas eu tô vendo o embrião. E aí daqui a pouco vai evoluir para um embrião com o coraçãozinho batendo e com o pulmão. E aí eu vou olhar aquele embrião, assim, o que eu, Cíntia, eu vou pensar em relação à nossa filosofia religiosa, espiritual, filosófica. Eu acho que a gente está muito cru ainda, né? Por isso que a gente ainda tem uma dificuldade em unir religião e Por ciência. isso é importante. A gente fala aqui, né? Mas está acontecendo. Está né? acontecendo. Então, olha só que interessante. O que seria... Olha, aqui eu só fiz um compilado. O Papa Francisco escreveu vários artigos falando sobre ética. Mas, na sua maioria, ele se concentra em um pilar. Ele teve que seguir uma linha de raciocínio, embora sejam vários textos. E a linha de raciocínio que ele segue é: a partir da fecundação, aquilo é uma vida. Porque a perpetuação da espécie humana implica na criação da vida. É óbvio que para ele vai usar arquétipos e argumentos desde a Gênese para que a espécie humana se perpetue. Mas se a gente imagina que o ser humano precisa se desenvolver, precisa ser criado, precisa haver vida, e a morte é um fenômeno natural de qualquer espécie, amputar, acelerar, ou você diminuir um tempo de vida normal, isso não é um processo natural. Então, uma guerra, um conflito, não faz sentido, eticamente falando, em cultura nenhuma. Porque o ser humano pode ter as suas culturas do ponto de vista de beleza, estética, relacionamentos, gostos, mas continuam sendo seres com a mesma estrutura genética, que vão nascer e ter um fenômeno natural em algum momento, seja por doença ou por senilidade. Mas amputar isso não é um processo natural. Então, moralmente, nós como planeta, não adianta dizer que é este ou aquele que atirou ali ou atirou lá, ou deu uma estilingada, ou passou uma rasteira, ou jogou uma casquinha de banana. O conceito é o mesmo. A Cíntia fala, a energia envolvida em roubar uma bala e roubar o banco é da mesma frequência. Então, nós precisamos de um desenvolvimento um pouco mais nesse sentido. Bem. A gente tem, eu estava pensando agora, por exemplo, as células estão se desenvolvendo, aí criou um pulmão. Só que para ser espírito, o espírito entrar ali, ele precisa do corpo Inteiro. Precisa. Então, mas é o que eles estão fazendo. Porque como é que vão formar os corpos que a gente conhece? Então, precisa Isso dele é ter? real. Não. Existe o estímulo agregador. Né? O espírito é um dos estímulos agregadores que, através da pineal, vai coordenar as células, as proteínas para tomar o tecido. Mas existem seres que nascem sem um determinado órgão. Ele não está completo. Mas pode nascer sem pineal e tá Eu desconheço o caso. No caso da pineal, podemos até pesquisar. porque ela é a ligação. Até onde a gente conhece, até agora. Até agora. Até agora. Eu falei para vocês, eu tive um caso de medicina nuclear uns anos atrás. Não tinha metade do Metade do cérebro. E ela brincava, Tava vendo. andava, corria, fazia tudo. Mas espera aí, não é uma parte do cérebro que comanda o outro lado? Como é que ela vai mandar os dois? Entendeu? Nesse caso é um fenômeno que hoje está dentro do conceito de neuroplasticidade, que é o conceito de voluntariado dos neurônios, cumprir a função de outros, fazer a sua função e fazer a do outro também, quando o outro não pode. Aí vai na Isso é social. Agora, vai na eteriatria, quando a gente tem casos que foi relatado por um médico que a criança tinha uma alteração cardiológica que não tinha como reverter no ponto de vista material médico científico naquela, né, ocasião. E a criança fez uma cirurgia espiritual, entre aspas, né? A eteriatria, uma troca de órgão no plano astral, e ela voltou a ficar rosa, era um bebê azul que a gente falava.
E o coração, no ponto de vista material, estava do mesmo jeito. E aí? Então, sabe, tem tantas coisas. Que não depende da formação. Necessariamente. Entendeu? Conexão. E esse caso é um caso relatado, é um caso. Isso é o normal. Isso Mas aí. são todos os casos diferentes. O que a gente está falando é que agora nós estamos nos deparando com casos, né? Coisas que a gente não compreende ainda do ponto de vista espiritual. Né? E por isso é importante, a gente vai ter que crescer espiritualmente, né? Porque imagina, né, para um ser, né, da envergadura de Bezerra de Menezes, por exemplo, ele olhando essa questão, a bagagem de conhecimento dele no plano astral é uma. Nós aqui com a nossa bagagem de conhecimento é outra visão, porque nos falta ainda muito conhecimento. Né? E a questão do transplantável também. Sim. E começa a ter hábito daquele que foi o doador. A gente já conversou, né? Isso acontece, tem um pedaço de espírito. Então, a gente já conversou isso nas outras semanas para trás. A gente vai voltar muito, nós estamos construindo, né, um raciocínio, e a gente está dentro desse enfoque. Então, vamos finalizar, porque senão a gente precisa para a segunda etapa. Então, nós vamos fazer um exercício. É que é um tema muito difícil, né? Está explodindo atualmente. É gigante. Então, Instigante. olha, só que uma diferença. Por exemplo, a gente vê que uma coisa completa a outra, né? Isso aqui são escritos coisas a partir das encíclicas do Papa Francisco, tá? E coisas das obras de Emmanuel. Então, para a gente unir essas coisas, a gente aqui, dessa sala, o que a gente pode fazer que facilita a nossa concepção das coisas? A gente não tem como decidir se um budista deve ou não aceitar que a mediunidade faz parte da pessoa e que ela aflora na menina quando tem a menarca, sei lá o quê. Não dá para a gente interferir culturalmente nas pessoas, tá? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos acompanhar uma música e, se soubermos, podemos cantá-la. Se não soubermos, vamos apreciar, mas que fala que dentro da simplicidade, talvez exista a plenitude, a felicidade e as alegrias maiores. Vamos tentar sentir isso nessa música, tá? Que é essa música aqui, vocês conhecem? Todo homem simples carrega um sonho em seu coração, com amor e humildade ele pode construí-lo. Vamos acompanhar, essa música tem, síntese dela tem quase 4 minutos. Tudo bem. Pode ser? Então vamos. Se vocês souberem, pode cantar juntos, tá bom?